Boa noite. É com muita alegria que eu prego aqui no grupo, sendo servas e pregando também para amigos, né? Amigos que o Evangelho nos trouxe. Hoje, a proposta que eu tenho são sobre os 7 pecados capitais. E hoje eu vou falar sobre a gula. Não é tão fácil falar sobre a gula. Eu mesmo nunca vi uma pregação sobre a gula. Mas Deus nos inspira. E se Deus quer que a gente fale sobre este pecado capital, a gente vai falar, a gente vai meditar e a gente vai sair daqui com um pensamento mudado. Porque muitas vezes a gente confessa outros pecados, mas dificilmente a gente come em excesso e vai correndo confessar para o padre. Ai, padre, eu comi demais. Isso é um pecado que a gente até esquece muitas vezes de confessar. E quando a gente começar a meditar a palavra, a gente vai ver que é um pecado tão grave como os outros vícios. Como o excesso traz desequilíbrio ao nosso corpo. Então eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Eclesiástico 18, no versículo 30. Eclesiástico 18, no versículo 30. Amém? É um versículo pequenininho, mas a gente vai usar vários versículos durante a pregação. Domínio dos próprios desejos. Não te deixe levar por tuas más inclinações e refreia os teus apetites. Então aí já se fala tudo, né? Já começa a pregação falando sobre isso. Então, sobre a gula, que é um pecado que todos nós cometemos. A gula é um desequilíbrio onde a gente come mais do que deve comer. Come em excesso. O Papa Gregório, no século VI, no finalzinho do século VI, ele instituiu os 7 pecados capitais. E esses pecados capitais são os pecados que mais ofendem a Deus. É chamado capital porque é os pecados cabeça, é os pecados principais onde a gente mais ofende a Deus. E gula é um dos pecados que ofende muito a Deus. Porque a gente vai ver que não é só o comer, é o desperdiçar também, é o não repartir também o pão. Isso também é um pecado grave que vem através da gula, né? Esses pecados, como eu falei, são os principais. E ele é chamado na Bíblia, na palavra de Deus, de glutonaria. Então, é glutão. Glutão é o pecado que a palavra vem falar. Em Filipenses 3:9, está escrito, o Deus dele é o ventre. E por que a gula é pecado? Porque se torna idolatria. A palavra vem dizer, o Deus dele é o ventre. Por que o ventre? Porque come em excesso. E está sempre comendo. A pessoa não tem uma apetite desmedida, desregrada. A pessoa come em excesso e muitas vezes a pessoa não percebe que está ofendendo a Deus com esse excesso. É pecado, pois se torna um vício. Pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se torna um vício, o que o vício faz? O vício, ele destrói o nosso corpo. Nosso corpo, ele é físico, ele é químico, ele é hormonal. Então, se a gente come em excesso, o que acontece? A comida, ela desequilibra o nosso corpo. A comida, ela traz doença em excesso. O que era para ser uma coisa boa, começa a desequilibrar o nosso corpo, os nossos hormônios, o nosso humor. Então, sobre a gula, o que a gente tem que falar, o que a gente tem que pensar hoje. Por que eu como tanto? Por que eu como em excesso? Por que eu preparo tantos alimentos na minha casa e levo aos outros comerem também? A gente, sempre quando faz alguma comida em casa, a gente quer fazer bastante para que todos comam. E a gente se sente satisfeita com isso. Só que esse não é o correto. As pessoas têm que comer na medida certa. Se a gente incentiva a família da gente a comer muito, a gente comete o pecado e, além de cometer esse pecado, a gente leva os outros a cometerem também. Pois procura na comida o que só Deus pode dar.
Uma pessoa que come demais, que é desregrado, por que ela come tanto? Para se satisfazer, para trazer alegria, para trazer paz, para trazer satisfação pessoal. E essas coisas, só Deus pode dar. A comida pode dar momentaneamente, por um momento. Mas essa satisfação, essa alegria, só Deus pode dar plenamente. E quando a gente come, quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Porque não satisfaz. A gente nunca está satisfeito, né? Destrói o templo do Espírito Santo. A comida vira uma idolatria na nossa vida. É um vício. E está na categoria dos vícios mesmo. Se a gente for ver, está na mesma categoria do álcool, do fumo e das drogas. Por quê? Porque destrói o nosso corpo. Então, se a gente come em excesso, se a gente não tem aquele equilíbrio de saber o que deve comer, aquele equilíbrio de saber o que deve beber, o que causa? Destrói o templo do Espírito Santo e isso ofende a Deus. Quando a gente come demais, o que acontece? A gente deixa de dividir com o próximo. A gente, tipo assim, a gente tem que ter uma reeducação alimentar para saber que aquele momento a gente não deve sentar na mesa e comer. É um momento onde a gente vai se alimentar, agradecer a Deus por aquele momento e fazer daquela comida uma bênção de Deus. Quando a gente come sem medida, o que acontece? A gente deixa de agradecer a Deus que nos deu aquele alimento e faz do nosso alimento um Deus para a nossa vida. Aí come até passar mal. A palavra mesmo vem dizer, o ventre é o seu Deus. Por quê? Porque a gente só pensa no estômago, só pensa em comer, só pensa em beber em excesso. Eu lembro que antigamente, quando a gente era pequenininho, meu pai comprava só os finais de semana aquela coca de 1 litro. E dava para a família inteira. Era um copo americano para todo mundo. E todo mundo se satisfazia. Hoje em dia, se as pessoas vão ver, cada um quer beber 2 litros na casa. Isso é errado. Isso é pecado. Não pode ser dessa forma. E o mundo facilita isso para a gente, porque onde a gente vai, nos incentiva a comer muito, nos incentiva a beber muito, nos incentiva a tanta coisa gostosa, e a gente tem que almoçar, e tem que comer a sobremesa, e tem que tomar um cafezinho, e come, e nunca se satisfaz. Quando eu trabalhava, eu sempre me moderava, então eu almoçava, e eu tinha que escolher entre o café e a sobremesa. Eu nunca ficava com os dois. Eu poderia ficar com os dois, mas mais para educar, eu falava, eu quero ver o que me deixa mais feliz. Eu sempre optava pelo café e deixava a sobremesa, mesmo morrendo de vontade. Agora, se a gente não se equilibra, a gente ainda come 2 sobremesas, ainda toma um café e ainda almoça, faz lanche da tarde, chega em casa, janta. Não é dessa forma. Uma pessoa que não equilibra a sua alimentação, uma pessoa que não equilibra os seus desejos de apetite, não equilibra os outros desejos também. Dificilmente vai refrear os outros desejos da carne, porque se satisfaz na comida, vai querer satisfazer os desejos em outras áreas, e assim a pessoa fica sem medida. Vai ficando sem medida, vai fazendo as coisas sem medida. É um vício, e isso ofende a Deus. É um vício como fumar. Muitas vezes a gente condena quem fuma, condena quem bebe, a gente condena quem usa droga, mas a gente não condena aquele que passa mal, de comer até passar mal. Muitas vezes nós mesmos fazemos isso. Isso é pecado. Então a gente temos que começar a pensar dessa forma. Por que eu vou ofender a Deus? Deus me deu o alimento, eu não preciso comer em excesso, porque é pecado. Se é pecado capital, porque gera outras doenças, gera outros pecados. É um pecado que vai gerando outro, e vai gerando outro, e vai gerando outro. Então a gente temos que ter esse cuidado. Hoje o mundo facilita muito, igual eu estava falando para vocês. Outro dia eu fui comer um lanche com o Miguel no Burger King, e era a promoção do lanche em dobro. Você comprava um e ganhava o outro, né? Aí eu falei, e vinha um lanche enorme. Eu falei, meu Deus, para que tudo isso? Nós comprou 3 lanches, veio 6, né? E ainda vem a batata e ainda vem um refrigerante à vontade. Aí é onde você pensa, precisa tudo isso? Só porque colocou na sua bandeja você tem que comer? Você tem que comer só o que te satisfaz.
Sabe, come o lanche que você queria comer. Se possível, dê aos pobres. Tem outra pessoa, se você passar em qualquer farol, você vai encontrar pessoa que você pode estar doando esse lanche. Satisfaz, porque já vem a batata, já vem o refrigerante. E o refrigerante você não precisa tomar à vontade, porque é de graça e à vontade você precisa tomar. Um copo. Então, se a gente não cuidar da nossa alimentação, se a gente não cuidar da nossa educação alimentar, se a gente não cuidar do não querer ofender a Deus nesse sentido, a gente acaba ofendendo e ofende todos os dias e mais de uma vez por dia. É no almoço, é no café da manhã, é no jantar, é nos lanches da tarde. A pessoa come, come, come e não para de comer. É daquela pessoa que, enquanto vê o bolo, não acaba enquanto o bolo não acabar. Não para de comer. Precisa tudo isso? A gente tem que pensar, não precisa. Sabe, se você tem uma família de 4 pessoas, você não vai fazer um bolo para 8 pessoas. Faça um bolo pequeno. Porque senão você come demais e ainda leva os seus filhos, seu marido, sua visita a comer muito também. Então a gente precisa ter essa educação de olhar a comida e ver só o que vai te satisfazer. Olhar a comida não como, meu Deus, que delícia. A comida ela é prazerosa. Só que se a gente não comer equilibradamente, o que acontece? Ela se torna um pecado na nossa vida. E é um pecado que muitas vezes não é confessado. Dificilmente, eu estava conversando com o padre aí, dificilmente a pessoa chega, padre, preciso me confessar. Fale, eu comi demais. Sabe, é difícil. Eu acho que eu não sei, vou ter que procurar uma confissão. Mas o que acontece? Isso acontece. Então a gente temos que ter esse cuidado. Comer em excesso traz doenças. Doença de pressão arterial, traz doença nas articulações, doença nos ossos, traz doença no fígado, no pâncreas. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele é físico. É a mesma coisa que você dá açúcar para a criança à noite, eles vão ficar hiperativo. É a mesma coisa que você tomar muito café antes de dormir, você não vai dormir. É a mesma coisa que você exagerar em alguma coisa que te dê muito sono, você vai cair na preguiça e vai dormir e não vai conseguir nem fazer o que você deve fazer. Então a gente temos que ter cuidado. Aquela comida tem que me alimentar, mas ela não pode me fazer mal. O que vai determinar entre o equilíbrio entre a comida alimentar e fazer mal somos nós. É nós que devemos ter essa temperança, é nós que devemos ter essa atitude de saber o que comer. A gente deve ter cuidado, nós que somos dona de casa e até mesmo os homens que fazem comida, a gente deve ter que ter esse cuidado também. Porque a gente não pode fazer um jantar para 4 pessoas e fazer como se fosse para 8. Então, se a gente faz muita comida, o que acontece? Acaba não comendo tudo. E o que acontece? Aquela comida vai acabar no lixo. Tantos exemplos que a gente tem na vida que a gente pode pegar para nós. Eu tenho horror de jogar comida no lixo e eu fico horrorizada quando eu vejo isso. Há 2 meses atrás a gente foi para a praia e chegou lá. Então, um dia eles comeram peixe, então fizeram peixe, fizeram siri, fizeram peixe assado, frito, fizeram peixe ensopado, fizeram caranguejo. Aí eu falei, nossa, quanta coisa, né? Nem precisava tudo isso. Uma espécie estava bom. E quando foi no outro dia, ia ter churrasco. O que fizeram? Jogaram todo o peixe que sobrou no lixo. Eu olhei aquilo horrorizada. Horrorizada. Eu falei, meu Deus, é um pecado tão grande, porque come, se farta, e depois o que sobra joga no lixo. Faça menos. Nós sabemos que na nossa casa, a nossa família come em determinada quantidade. A gente que é mãe, a gente sabe que a gente é dona de casa. Então faça a quantidade certa. Para os filhos e para todos nós, põe a quantidade certa de comida no prato. Nunca coloque excede e coloque mais do que deve para sobrar. Comida não foi feita para jogar no lixo. Não foi feita. Deus não nos deu o fruto da terra para a gente poder comer, se fartar, causando pecado e depois jogar no lixo. Lembra da multiplicação dos pães, onde Jesus alimentou quase 5.000 pessoas. E depois sobrou 7 cestos. O que Jesus falou? Apanha tudo que sobrar. E a sobra era 7 cestos cheios. Nada foi para o lixo. Por
Por que hoje a gente quer jogar comida no lixo? Se deu vontade de comer mais, coma mais. Pega da segunda vez, pega menos. Porque se pegar já está satisfeito, pega só mais um pouquinho. Mas nunca pode deixar a comida nos dominar, sabe? Então a gente tem que ter esse domínio. Porque quando a gente come em excesso, alguém passa fome. A gente temos que pensar, enquanto eu estou comendo, eu estou me fartando, eu estou jogando a sobra no lixo, tem nações inteiras morrendo de fome. Se a gente for estudar isso, se a gente for ver, tem nações inteiras passando fome. Tem gente procurando comida no lixo. Quem sabe, quem trabalha de manhã vê de manhã quando as pessoas moradoras de rua procurando lixo, alguma coisa para comer. Eu já via isso sempre em frente do meu serviço. E isso acontece. E aí a gente come e não satisfeito come mais. E o que sobrar a gente joga no lixo porque a gente é tão guloso que a gente não quer comer sobras, a gente quer comer comida fresca. E o fresco somos nós mesmos. Então a gente temos que cuidar disso. A gente tem que pensar nessa forma. A gente temos que ver que a gula é uma falta de domínio próprio. É uma falta de temperança. E a temperança, ela é uma das virtudes do Espírito Santo. A gente devemos ser pessoas temperantes. Dificilmente a pessoa que não domina a gula vai dominar outras paixões e outros vícios. Aquela pessoa que não consegue dominar a gula não domina outros vícios, não domina mesmo. Porque a gula é uma das coisas mais fáceis para você dominar. É uma das coisas mais simples. É o saber cuidar quando fazer a comida. É o saber distribuir a comida quando ela está feita. É o saber comer direito. Então, se você conseguir dominar essa sua paixão por comida, procurar em Deus o que a comida pode te dar, o que vai acontecer? Você vai estar sendo uma pessoa temperada no Espírito Santo. Em Eclesiástico 18... está dizendo, não te deixe levar por tuas paixões e refreia o teu apetite. Então, cuidado com as nossas paixões, cuidado com o nosso apetite. Tome muito cuidado. Essas coisas são pecados capitais e pecados capitais são pecados graves. Se a gente não cuidar, a gente tá pensando que está rumo ao céu, mas a gente está muito mais perto do inferno. Por quê? Porque a gente dá importância a todos outros tipos de pecado. E esse a gente vai deixando de ladinho. E não é isso que Deus quer. Não é isso que a igreja pede. São Francisco de Assis, ele colocava cinzas em sua comida para ele não pecar contra a gula. E para ele não ter nenhum tipo de prazer naquela refeição que poderia levar ele à gula. Então ele colocava cinzas. Olha que maravilha. Quem de nós é capaz de fazer isso quando vê aquela comida que a gente mais gosta? Virou santo. Virou santo. E é isso que Deus quer de nós, sacrifício. Sacrifício é uma luta cotidiana, é uma luta humana, mas com a ação de Deus. Porque só com Deus a gente pode vencer os nossos vícios. Em Provérbios 23 está dizendo, mete uma faca em teu pescoço se és homem glutão. Então a Bíblia, ela trata a gula como glutonaria. E glutonaria é pecado. Então a gente temos que ter cuidado com essas coisas. Santo Agostinho, ele não temia as impurezas da comida, mas sim a impureza do apetite. Então a gente temos que ter cuidado. Abre para mim, Caio, por favor. Então a gente tem que ter cuidado com a impureza do apetite. Obrigada, Caio. A impureza do apetite. O que causa isso, a impureza do apetite? É a pessoa pecar contra Deus comendo. Em Provérbios 23 vai dizer, não estejais entre os bebedores de vinho e nem entre os comilões de carne. Então a gente tem que ter cuidado, até mesmo quando a gente é convidada para ir numa casa ou numa festa de casamento, onde a comida é em excesso. Não é porque, igual eu falei, não é porque é em excesso, a gente tem que comer em excesso. A gente sabe o nosso limite, onde quer que a gente vá. Santa Catarina de Sena dizia que um estômago cheio prejudica a mente. E prejudica mesmo.
A gente temos que ter esse cuidado, esse domínio para vencer esse pecado. É preciso mudança de hábito e auxílio no Espírito Santo. Em Gálatas 5 está dizendo que o fruto do Espírito Santo é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. Então a virtude da gula, o que é? A temperança. O que é ser temperante? É viver conforme o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tempera a nossa vida. É o Espírito Santo que vem e dá equilíbrio às nossas sensações, aos nossos apetites, aos nossos prazeres. Então a temperança, ela vem nos trazer equilíbrio. Equilíbrio. Ter equilíbrio é ter domínio próprio. Buscar os meios da graça para ter a temperança, como a oração, a leitura diária da palavra de Deus, o jejum. Uma pessoa que é guloso não consegue fazer o jejum. Ela consegue fazer dieta, jejum não. É engraçado isso, porque a dieta tem a ver com a vaidade. O jejum já tem a ver com o espiritual. Então, se for para emagrecer, o mundo vem até em favor, né? Se você falar assim, eu estou de jejum. Imagina, Deus não quer sacrifício não. Deixa de ser boba. Jesus já morreu na cruz, não precisa de sacrifício não. Agora, se você falar, eu estou de dieta, vai vir um monte de falou, isso mesmo, se cuida, porque é assim mesmo, tem que se cuidar. Então, a gente temos que ter cuidado para não ouvir a voz do mundo, e sim o que a palavra de Deus diz. Olha quantas passagens que a gente vem trazendo para vocês, sobre temperança, sobre homem glutão. Então, que hoje seja um dia que a gente mude o nosso pensar sobre a comida. A comida tem que nos alimentar e não nos fazer mal. A comida tem que levar a nós ao céu e não ao inferno. A gente tem que ter esse cuidado de não ofender a Deus. O jejum, ele traz equilíbrio, ele traz a temperança. O jejum traz a vontade de orar. O jejum traz animação. É igual Santa Catarina falou, a mente vazia, ela é muito mais trabalhada do que uma mente cheia, do que um estômago cheio. Sabe, quanto mais a gente enche o nosso estômago, mais a nossa mente fica comprometida. E isso é verdade. Nem só de pão vive o homem, diz a palavra de Deus, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então a gente tem que saber que nós somos pertença de Deus. Nós temos que ter temperança na vida. E a temperança é a vida no Espírito Santo que vem abranger toda a nossa vida. Seja na parte sexual, seja na parte de familiar, seja no nosso afetivo, no nosso emocional. A gente tem que ter cuidado para não viver destemperadamente. A temperança, ela vem cuidar do nosso equilíbrio de falar. Quantas vezes a gente julga o nosso irmão? Quantas vezes a gente fala mal do nosso irmão? É uma necessidade de verbalizar tudo que vê, tem que falar tudo que vê, tem que anunciar tudo que sabe. Isso é um destemperamento, isso mostra uma falta da virtude. Pessoa que fala demais, a gente tem que aprender a falar na hora certa, a aprender a falar, aprender a se calar. A gente não precisa falar tudo o que pensa. Aquela pessoa que fala, eu falo tudo o que penso mesmo, porque é assim mesmo. Essa pessoa é mal educada. Porque a pessoa não deve falar tudo o que pensa, porque nem tudo o que a pessoa pensa é verdade. Porque quem conhece o nosso oculto é só Deus. E só Ele pode nos julgar. Deus não deu cajado para ninguém para ser juiz desse mundo. Temos que ter cuidado quando a gente fala com outra pessoa. Temos que ter cuidado para não ofender a outra pessoa. Isso é ter temperamentos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Madre Teresa de Calcutá fala que ninguém saia da nossa presença pior do que veio. Então a gente tem que ter cuidado, cuidar das outras pessoas, não ser uma pessoa briguenta. Tem uma historinha do cavalo, que é uma historinha até meio assim, mas eu vou contar para vocês. Um cara tinha um cavalo, aí colocou lá, amarrou ele lá perto de um pasto, aí ele desamarrou e começou a comer toda a agricultura lá do local. Aí teve uma mulher, esse cavalo estava amarrado, quem desamarrou ele foi o demônio. Aí o que aconteceu? O demônio foi, desamarrou e foi embora. O cavalo foi, comeu toda a agricultura, a mulher vendo aquilo, deu um tiro no cavalo, matou o cavalo. O dono do cavalo viu aquilo,
ficou revoltado, matou a mulher. O marido da mulher viu a mulher morta, foi lá e vingou a mulher e matou o cara. Os filhos veio e matou o cara. Eu sei que aconteceu uma tragédia. Aí chegou alguém e falou: pô, diabo, olha o que você fez. Ele falou: eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. O resto foi temperamento de vocês. Então, muitas vezes a gente age dessa forma. Sabe, a gente quer culpar o diabo, mas quem faz errado somos nós. Ele pode dar ideia, mas quem peca somos nós. Então nós temos que ter temperança, cuidado, equilíbrio, cuidado com a raiva, cuidado com o que fala, cuidado com as brigas. Ninguém briga sozinho. Se uma pessoa quer brigar, dá as costas, sai fora. Sabe, em casa, temos que ter cuidado com brigas. Sabe, tem que ser temperado. Até o que é bom pode se tornar nocivo se usado em excesso. A nossa afetividade, pedir para Deus equilibrar a nossa afetividade. Tem pessoas que não se cuidam porque se sente menos, porque se sente desprezada. E não é isso que Deus quer. Nós somos templo do Espírito de Deus. Não cuidar do nosso corpo é uma falta de temperança, é um desequilíbrio contra o Espírito Santo. No final, a gente temos que ter mais zelo pelo outro, cuidar do nosso meio ambiente. Isso é ser uma pessoa temperada, cuidar do nosso irmão. Porque no final, nós seremos julgados pelo amor. É o amor que irá nos julgar. Se a gente não viver bem hoje, ser temperante, buscar o Espírito Santo, pedir o auxílio. E o Espírito Santo a gente temos que pedir todos os dias. O Espírito Santo a gente tem que pedir em todos os momentos. Vai tomar uma decisão, pergunta: Espírito Santo, o que eu faço? É isso mesmo? Vai procurar um emprego: Senhor, o Senhor quer que eu fique aqui mesmo? Não é porque conseguiu um emprego que tem que trabalhar. Pergunta a Deus se Ele quer que você fique. Escute a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo Ele fala através de uma pregação, Ele fala através de um irmão, Ele fala através de uma flor, Ele fala através de uma brisa suave. O Espírito Santo, Ele fala, esteja atento para ouvir a voz de Deus. Sem ouvir a voz de Deus, não teremos equilíbrio. Jesus, Ele veio nesse mundo, sendo Deus, e Ele não ofendeu ninguém. Mesmo sofrendo inocente, Ele não ofendeu ninguém. Por quê? Porque Jesus, Ele é o Espírito Santo. Pegamos Jesus como Espírito Santo, pegamos Nossa Senhora. Maria, ela veio nesse mundo e ela deixou esse mundo sem ter se arrependido de nada o que fez. Olha que maravilha, vir nesse mundo e não se arrepender de nada do que ter feito. Pegamos esse exemplo de cuidar das pessoas, de cuidar da nossa família. A gente vive falando: minha família é um projeto de Deus, mas fala mal do marido, fala mal dos filhos. Que projeto de Deus é esse que você vive falando mal? Em casa eu não falo mal do Ricardo, eu posso falar para ele, mas para os outros eu não falo. E ele também não fala mal de mim, graças a Deus. Temos que ter esse equilíbrio. Ele é o projeto de Deus na minha vida, eu sou o projeto de Deus na vida dele. Então a gente tem que ter esse cuidado. Reclama da mãe, reclama do irmão, reclama do vizinho, reclama de tudo. Destemperado, só sabe reclamar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é grata, é feliz, é harmonioso, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mesmo quando as coisas não estão do jeito que a gente queria estar, mas a gente sabe que a ação de Deus está naquela situação. E aí a gente se torna uma pessoa equilibrada. Sejamos como Maria. Ame, porque no final nós seremos julgados pelo amor. A vida de uma pessoa envolvida pelo Espírito Santo é mais alegre, é mais feliz. Você pode até chorar, porque chorar todos nós choramos, todos nós sofremos, todos nós temos problemas. Mas a gente sabe que a alegria vem pela manhã, porque assim diz o Salmo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente acredita que Deus vai mudar aquela situação, porque Deus tem o poder de pôr a mão em qualquer situação. Nada é impossível a Deus. A palavra diz: nada é impossível para Deus. Então por que a gente se desespera com tantas coisas? Por que a gente chora por tudo? Desequilíbrio, falta de temperança no nosso temperamento. A gente temos que pedir mais a ação do Espírito Santo, se entregar mais ao Espírito Santo, falar: Espírito Santo,
me equilibra os meus pensamentos, equilibra a minha sexualidade. Quantas pessoas vivem uma sexualidade desregrada? Quantas pessoas vivem na pornografia, vivem fazendo coisas impuras que não agradam o olhar de Deus? Não agrada. Isso é destemperança na sexualidade. Quantas pessoas que amam com apego, sabe? Tem pessoas que servem num tal ministério da igreja e se tirar aquele ministério, morre. A pessoa parece que vai morrer. Por quê? Porque apega. Eu estava conversando com o Rony essa semana. Eu não tenho apego a nenhum ministério. Eu sirvo a Deus onde Ele me colocar. Se Ele me tirar do ministério da Eucaristia, eu vou servir a Deus de outra forma. Se eu não tiver nenhum ministério, eu vou limpar a igreja. Eu estou servindo a Deus. Eu vou cuidar de um mendigo na rua. Eu vou cuidar de alguém no asilo. Eu vou servir a Deus. Não importa onde. Então a gente temos que ter essa temperança de não ter apego pelas coisas, não ter apego pelas pessoas. Ah, se meu marido morrer, eu me mato. Ou eu mato ele. Mata nada. Que desapego. Se ele for embora, quem vai perder é ele. Posso sofrer, mas o Jesus continua comigo. Sabe? Se meu filho for embora, eu vou morrer. Morre nada. Se o filho for embora, Jesus está no lugar. Não importa quem sai, quem entra da nossa vida. O que importa é que Jesus permanece. Temos que ter cuidado com a nossa afetividade. Temos que ter cuidado com o outro. Temos que ter cuidado com o meio ambiente. Deus, Ele fez tantas coisas lindas. Ele criou esse mundo. E o que a gente faz? A gente destrói. A gente suja. A gente arranca árvores. A gente maltrata os animais. É tudo criação de Deus. Uma pessoa não cabe na minha cabeça uma pessoa amar um ser humano e não amar a flor, não amar o animal, não amar o vento, não amar a chuva. Tudo é criação de Deus. Tudo é criação de Deus. E tudo nos faz feliz a partir do momento em que a gente usa sem excesso. Não ter excesso na comida, não ter excesso na bebida, não ter excesso com nada. Agora a gente vai ter o nosso Jesus exposto. Que nesse momento a gente consiga pedir para Deus que Ele venha equilibrar a nossa vida. Que Ele venha equilibrar harmoniar a nossa vida com a nossa família, da temperança. Que o Espírito Santo venha verdadeiramente e inunda todo o nosso ser para que a gente seja pessoas diferentes. E quando a gente chegar em casa, a gente olhe para a comida de forma diferente. Que a gente olhe para a nossa família de forma diferente. Uma pessoa temperada, ela é temperada em todos os aspectos da vida. Uma pessoa temperada consegue vencer todos os vícios. Que nesse momento a gente possa já se colocar em oração, fechar os nossos olhos. Jesus vai ser exposto daqui a pouco. Que a gente possa nesse momento falar: sim, Senhor, manda Teu Santo Espírito para que eu possa ter esse equilíbrio. Vem, Senhor Jesus, onde eu preciso mais de equilíbrio na minha vida, de temperança. Tempera, Senhor Jesus, meus sentimentos. Que Jesus Eucarístico possa vir sobre nós. Que a gente dê livre acesso a Deus nessa noite. Que a gente consiga amar sem apego. Que a gente consiga, Deus, viver uma vida regrada no Espírito Santo. Que a gente decida por Deus. Abra seus olhos e se dobre diante do seu Deus que vai ser exposto nesse momento.
santíssimo e diviníssimo sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao santíssimo e diviníssimo sacramento. e com todos os anjos e santos, graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao santíssimo e diviníssimo sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se dobre diante do seu Deus, igreja. Reconheça que Ele é nosso Deus e só Ele pode mudar a nossa vida. Peça o equilíbrio necessário para Deus. Deus está na sua frente. Deus sabe do seu oculto. Deus sabe o que você mais precisa. Peça a Ele a graça da santificação. Peça a Ele a graça de estar em sua presença em todos os momentos, em todas as situações. Deus está aqui no meio de nós. Aproveite esse momento e fale com Deus, se entregue, se derrame diante do Deus que está diante de você. É seu Pai, é seu Criador que está aqui. Adore a Deus. Adore a Deus com palavras, com gestos. Adore a Deus se dobrando. Adore a Deus. Mostrar nesse momento as pessoas que se sentem sozinhas. Entregue toda essa solidão nos braços de Deus. Entregue toda a sua saudade aos braços do Senhor Jesus. Entregue todos esses momentos sozinhos de solidão aos pés de Cristo. Deixa que Jesus preencha o seu coração. Deixa que Jesus preencha o que te falta. Entregue ao nosso Senhor Jesus. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede. Oh, meu Minha alma suspira. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. Somos teus filhos. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em nós. Em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. E hoje diante de Deus. Cante,
alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Abre os seus braços e diga: sopra em nós. Sopra. Teus filhos, ó, os reunidos em nós. Este lugar, esse o teu teu povo, Rasgue o céu. meu Pai, Sopra hoje. sopra hoje aqui, Espírito Santo. Toque no nosso equilíbrio, fortalece o que está fraco, Senhor. Porque tu és, Senhor Jesus, toque nós. Estamos aqui em seus pés, Senhor. Toque nós, olhe para a nossa miséria, Deus. E toque com o seu olhar no seu. Lava-nos com teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Conversa com o Senhor. Fale a Ele. Senhor, estou diante de Ti. Renovado. Senhor, me socorre, Deus. O seu na sua situação financeira.
Como vento impetuoso. Para sermos totalmente de Jesus Cristo, precisamos nascer de novo na água e no Espírito. Que nascemos de novo nessa água que nos lava, que nos vivifica. Precisamos nascer do Espírito Santo de Deus, ser pessoas novas, cheias do Espírito de Deus, cheias do amor de Deus. Que sejamos conforme a sua vontade, Deus. Senhor, coloca em meu coração uma pessoa que hoje veio pedir pela sua situação financeira. O Senhor está dando equilíbrio na sua família, na sua casa, na sua situação financeira. E você sabe que é com você, porque o Senhor já tocou no seu coração. Buscado na alimentação companhia, tem feito da sua alimentação companhia. E o Senhor está te dando equilíbrio. Todo esse vazio que você sente, a solidão que você sente no seu coração, que você tem buscado refúgio na alimentação. O Senhor hoje está aqui na tua presença. E Ele te diz que você busque refúgio nele. Se refugia nele. Se encha dele nesta noite. Ele é a tua companhia. Derrame diante do seu Deus, esse Deus da alegria, esse Deus que está aqui nos dando alegria, esse Deus que está nos libertando dos nossos vícios, não só nosso, mas os das nossas famílias também. Esse Deus que nos liberta, esse Deus que nos dá alegria, satisfação. Sejamos alegres porque somos filhos amados de Deus. Peça a Deus o dom da alegria. Peça a Deus se sentir amada, se sentir amado por Ele. Peça a Deus o dom da fé. Você que sua fé está fraca, peça a Deus o dom da fé. Fala: Jesus, eu estou aqui na sua frente. Eu preciso ter mais fé, eu preciso acreditar. Ele é seu Pai. Não tenha medo de falar com Ele. Jesus te escuta. Jesus te ama. E só Ele pode resolver a sua situação. O Senhor também está curando uma pessoa com fortes dores de estômago. Essas dores de estômago que são provocadas por contaminação alimentar. O Senhor está te curando nesta noite.
vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, Começa a louvar a Jesus. vem nesse fortalece o que é fraco com teu poder. Que o céu, ó meu Pai, hoje aqui, Espírito Santo. Se você teve alguma emoção, alguma imagem, alguma coisa que o Senhor lhe falou e que deve ser compartilhada, seja profeta nesta noite. Levanta-te. Não se esconda. Anuncie. Shira marala maride marala basuri de. Shira marala maride de. Shira marala. Tenha coragem. Shira marala 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 maride de marala maride de marala marala marala. Comece a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Espírito Santo, por derramar bênçãos, derramar graça, Senhor, sobre os nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, que abre e fez. Obrigado, Senhor. Senhor, e paz, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por visitar. Que não conhecia esse pecado da gota, sabia que grave era. Senhor,
precisa desta noite. E vai libertar. Magnânimo és tu, ó Deus. E vai agradecendo ao Senhor pela sua família, pelo dia de hoje, por aquilo que te fez ruim. Agradeça também pelas tribulações que te fazem forte. Agradeça por tudo.